Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo sistema Coração Fiel de Comunicação, a Eucaristia chega até você. O mistério da redenção de Cristo chega até a sua casa, até o seu lugar de trabalho, até o seu coração. E é óbvio, a graça de Cristo visita os nossos corações, nós que aqui estamos para celebrarmos juntos o mistério da nossa salvação. É a graça do Senhor que penetra em nossas almas e nos dá uma certeza. Nós fomos criados por Deus para o céu. Não se esqueça disso. Deus nos fez para Ele. Deus nos criou para Ele. E parafraseando Santo Agostinho, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar no Senhor. Foi para Ele que Ele nos criou. A liturgia de hoje nos apresenta o discurso do apóstolo Paulo na sinagoga dos judeus. São Paulo nos narra, nos apresenta aquilo que aconteceu com Cristo, e isso nós bem o sabemos. Jesus foi condenado de forma injusta, não encontraram nele pecado algum, pediram a Pilatos que ele fosse morto, e assim foi feito. Pregaram-o numa cruz, sepultaram-no. Ele permaneceu 3 dias no sepulcro, mas na madrugada do domingo, vitorioso, ele ressuscita. Aparece aos irmãos e depois ascende-se ao mais alto dos céus. Aqui, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, eu chamo a atenção para uma expressão que São Paulo usa e que me fala o coração e que me chama a atenção, a mim, e eu gostaria que também chamasse a sua atenção. Depois que Paulo fala de todo o mistério pascal de Cristo, Paulo diz: agora eles, os apóstolos, aqueles que viram Jesus ressuscitado, os discípulos que viram o Cristo vivo, agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por que isso me fala ao coração? Meus irmãos e minhas irmãs, agora, hoje, em meio a esse tempo tão estranho, agora, eu e você, somos chamados a sermos testemunhas de Jesus diante do povo, como acontecera com os apóstolos de Jesus. Eles se tornaram testemunhas de Jesus diante do povo. Possivelmente eu repetirei essa expressão muitas vezes durante esta homilia, que eu espero que não seja tão comprida. Eles são testemunhas de Jesus. Meu irmão, minha irmã, tome posse desta profecia, tome posse desta missão que hoje o Senhor te confia, ser testemunha de Jesus diante do povo. Nós não fomos privilegiados de ver a carne de Jesus ressuscitado. Nós não fomos privilegiados como fora os apóstolos 2000 anos atrás, de tocar na carne ressuscitada de Jesus. Feliz foi Tomé que escutou da boca de Jesus: toca aqui, Tomé, nas minhas mãos e no meu lado, e veja, sou eu. Nós não somos tão felizes assim quanto Tomé o foi, mas a fé dos apóstolos, a fé da igreja,
foi perpassando os séculos, até chegar até mim e a você. E hoje, graças ao testemunho dos apóstolos, eu e você também podemos ser testemunhas de Jesus ressuscitado. Porque a fé nos veio pela pregação, a fé entrou em nosso coração e hoje, com toda a segurança e certeza, nós cremos em Jesus ressuscitado. E porque cremos, porque sabemos da sua ressurreição, porque temos a firme segurança de que Ele está vivo, nós assumimos a missão de sermos testemunhas de Jesus diante do povo. Nós não vimos com os nossos olhos, mas a nossa fé nos assegura, Ele vive. E eu aceito esta missão, testemunhar Jesus com a minha vida, 2000 anos depois da sua ressurreição. Eu acolho esse pedido da palavra de Deus, ser testemunha de Jesus. Testemunharei Cristo, anunciarei seu nome, viverei segundo os seus mandamentos, viverei, agirei, e tudo aquilo que farei, me esforçarei para sê-lo em nome de Jesus. É verdade que nós temos os nossos pecados, é verdade que nós somos infiéis, é verdade que somos pecadores, mas o esforço do nosso coração deve ser esse. Em tudo aquilo que formos fazer, o faremos por causa de Cristo Jesus, porque somos suas testemunhas diante do povo. Testemunharemos inclusive a esperança da nossa ressurreição, porque Ele vive e diz a palavra de Deus, o Espírito que ressuscitou o Filho também ressuscitará nossos corpos mortais. Porque Cristo vive e eu creio nisso, eu participarei da sorte do meu Redentor. E assim como Cristo morreu e ressuscitou, também eu espero firmemente que um dia morrerei e com Cristo ressuscitarei. Com o meu Redentor viverei para sempre. Testemunharei isso diante do povo. Testemunharei que o meu Redentor vive e que o meu Redentor me dará a graça de viver e ressuscitar. Vejamos a beleza do Evangelho. Não se perturbe o coração, creiam em Deus. E diz Jesus, creiam também em mim. Eu vou preparar um lugar para vós. Eu quero ser testemunha de Jesus. E eu quero ser testemunha de Jesus vivo e ressuscitado. Eu quero ser testemunha de um Jesus que foi para o Pai e diante do Pai espera-me. E deseja que eu um dia esteja com Ele e com o Pai, na plenitude do Espírito. É esta a esperança que nutro. E é esta a esperança que eu te convido, meu irmão, minha irmã, tenhamos no coração essa esperança. Cristo ressuscitou e Ele, vivo e ressuscitado diante do Pai, prepara para nós um lugar. A morte, ela é assustadora, mas a morte, ela foi redimida pela vitória do ressuscitado. A morte nos causa dor porque nos separa dos nossos entes queridos. A morte é algo que contraria absolutamente a nossa existência, porque fomos feitos para viver. Nós fomos feitos para a vida. Mas a morte, por mais sombria que seja, por mais angustiante que seja, por mais temida que ela seja, ela não é a palavra final. Ela não é o ponto final da nossa vida. E por quê? Creio nisso. Porque sou testemunha de Jesus ressuscitado. E o meu Jesus,
o meu Redentor que vive, morreu, mas vive, o meu Redentor que vive, me disse: vou preparar um lugar para vós. E quando ele estiver pronto, te chamarei para perto de mim. E junto de mim, diz Jesus, viveremos para sempre. Eu em ti e tu em mim. É esta a esperança que move o coração de um cristão. Testemunha de Jesus diante do povo. Testemunha de Jesus diante do mundo que perdeu a esperança e se desespera. Cremos, o meu Redentor vive. E porque vive, e diante do Pai vive, Ele vai preparar um lugar para mim. E para chegarmos a esse lugar, que é a plena posse do céu, diz Jesus: por mim vocês chegarão até o Pai. Por mim, diz Jesus, chegareis ao Pai. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que essa expressão, meu irmão, minha irmã, não seja um slogan que todos nós gostamos de repetir. Que não seja apenas um jargão que nós gostamos de pronunciar, porque parece que é uma frase meio tchan. Pronunciemos esta frase com a certeza, a esperança de que o nosso Redentor vive, e porque Ele vive, e porque Ele, ressuscitado, está diante do Pai e prepara para nós um lugar, nós podemos dizer com a vida, com o coração, com a nossa esperança: Jesus é o meu caminho, a minha verdade, a minha vida. E através de Jesus, caminho, verdade e vida, quero ressuscitar com Jesus para a glória do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, agora eu e você somos chamados a sermos testemunhas de Jesus diante do povo. Que o nosso coração se enche de esperança. O meu Redentor vive e Ele prepara-me um lugar no céu. E esse lugar no céu, esta plena posse da glória de Jesus, é o lugar onde Maria está. É o lugar onde a nossa doce mãe está. Também ela ressuscitada, também ela gloriosa, também ela partícipe da certeza da ressurreição. E termino esta minha homilia com uma frase de Santa Bernadette. Depois que ela viu a Santíssima Mãe, depois que Santa Bernadette teve a excelente e maravilhosa experiência de ver Nossa Senhora, depois das aparições, Bernadette diz: quero morrer, porque quero ver a Bela Senhora. Meus irmãos e minhas irmãs, essa frase me acompanha. Essa frase de Santa Bernadette faz parte da minha vida. A morte, por mais dolorosa que seja, ela é só uma desculpa para eu ver a Bela Senhora. E eu digo nas minhas orações: Senhor, eu quero ver-te. Eu quero ver Nossa Senhora. Eu quero vê-la. Mas não quero vê-la apenas de relance. Eu quero permanecer com ela por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Eu quero ver, contemplar a Bela Senhora. Por isso, meu irmão, minha irmã, a morte, por mais assombrosa que ela seja, ela foi vencida pelo ressuscitado. E eu testemunho isso. E depois da morte, quando Jesus, o meu Redentor que vive,
me der, por misericórdia, um lugar diante dele, poderei, com Santa Bernadette, com todos os santos, conhecidos e anônimos, poderei vir e para sempre contemplarei a face da Bela Senhora, que aqui em nossa paróquia é amada e louvada com o título de Senhora das Graças. Que a Mãe de toda a graça, que a Mãe da ternura, que a Mãe do puro amor, que a Mãe da misericórdia, que a Senhora da providência, que a Senhora gloriosa possa um dia, por sua intercessão, nos conceder a graça de testemunhar Jesus aqui, de morrer com Ele e com Maria para sempre adorar Jesus ressuscitado. Amém.